Olá, alunos da disciplina de AED 2. Na nossa aula de hoje sobre algoritmos de ordenação, nós vamos estudar o Insertion Sort. Esse algoritmo ele utiliza a mesma estratégia que os jogadores de cartas usam para ordenar as cartas de um baralho. Tá? Então o que acontece? O jogador de carta ele inicia com a mão esquerda vazia, né? E ele vai, digamos que todas as cartas estão na mesa viradas para baixo. Então o que ele vai fazer? Com a mão direita ele vai pegar, tirar uma carta do monte, vai verificar que carta é essa e colocar ela na mão esquerda. Se a mão esquerda estiver vazia, né, não tem problema, ele vai colocar, vai ser a primeira carta na mão esquerda. Em seguida, o que ele vai fazer? Repetir o processo. Tira uma carta do monte, verifica que carta é essa e compara essa carta com as cartas que ele tem na mão esquerda, comparando uma a uma até colocar ela na posição correta. Tá? Então essa é a ideia do algoritmo Insertion Sort. Vamos olhar aqui um exemplo para a gente entender melhor esse algoritmo. Olha só, o que vai acontecer? A gente tem aqui a gente tem as cartas, né? Aqui os elementos de um vetor que são 5, 3, 4, 2, 0 e 1. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar as cartas que estão na mão esquerda, né? As cartas que a gente vai ordenar, são representadas aqui pela cor amarela. A carta que a gente tirou do monte é a nossa carta, a cor vermelha aqui, né? E as cartas que estão no monte são as cores verde, que a gente não vai mexer com elas. Então o que vai acontecer? Ele pegou, tirou a carta 3, né, o valor 3, e o que ele vai fazer? Vai inserir na posição correta, ou seja, ele vai comparar com o valor 5 aqui. 3 é menor que 5? É. Então o que ele tem que fazer? Troca 3 com 5. Tá? Próximo elemento que ele vai tirar é o 4. O que ele faz agora? Compara o 4 com os elementos amarelo para encontrar a posição correta. Então ele vai comparar o 4 com 5. 4 é menor que 5? É, então troca. Compara o 4 com o 3. 4 é menor que 3? Não, então o 4 já está na posição correta. O que ele vai fazer na próxima iteração? Tira a próxima, insere, né, a próxima carta, no caso a 2. Né? Aí o que ele faz? Compara 2 com 5, 2 é menor que 5, troca. Compara 2 com 4, 2 é menor que 4, troca. Compara 2 com 3, 2 é menor que 3, aí troca. Aí no final a gente tem essa sequência, 2, 3, 4, 5. O que ele faz agora? Verifica a nova carta, né? Vai inserir uma nova carta. No caso, o valor 0. O que ele faz? Compara o 0 com o 5. Então, 0 é menor que 5, troca. Compara 0 com 4. 0 é menor que 4, troca. Tá? Compara agora o 0 com 3. 0 é menor que 3, troca. Compara 0 com 2. 0 é menor que 2, troca. Tá? E assim ele coloca o 0 na posição correta. Última carta agora, 1. Vai inserir o 1. O que ele faz? Compara 1 com 5, troca. Compara 1 com 4, troca. Compara 1 com 3, troca. Compara 1 com 2, troca. Compara 1 com 0, não. Aí o 1 fica na posição correta. E no final das iterações a gente tem o vetor ordenado. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Como que fica o pseudocódigo do Insertion Sort? A gente vai ter dois laços de repetição. Esse externo, que é esse para externo, que vai de 1 até n-1. Né? Ou seja, ele começa nessa posição e vai até a última posição do vetor. Ou seja, né, a gente vai selecionar dessa forma o elemento que está sendo inserido na minha mão esquerda. Tá? No caso aqui, a chave é o valor que eu estou selecionando aqui em vermelho. Tá? Então, chave vai ser o elemento que está na posição I. Né? I começa em 1, ou seja, primeiro ele vai inserir o elemento que está na posição 1, depois o elemento que está na posição 2 e assim sucessivamente. Tá? Agora, o nosso segundo laço de repetição aqui, o laço while, né? O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma iteração enquanto j for maior que 0, ou seja, é uma iteração decrescente. Né? Ele vai começar
em i menos 1 e vai até 0. Ou seja, o que esse laço de repetição aqui ele está fazendo é o seguinte, ele está comparando com os elementos à esquerda do elemento que a gente está inserindo, né? Na primeira iteração começa com o elemento 1, então eu vou comparar com todos os elementos que estão à esquerda, por isso que o laço de repetição aqui ele é decrescente, tá? Porque a gente está caminhando para a esquerda. E qual que é a condição? Ele vai comparar o elemento que está na posição J com a chave, que é isso que a gente estava fazendo aqui, né? Compara o 5 com a chave, que no caso aqui é 3. Compara o 5 com o 4. Depois o 4 com o 3, tá? Por isso que é decrescente. Nesse caso aqui, ó, compara o 2 com 5, 2 com 4, 2 com 3. Tá? É isso que esse laço de repetição está fazendo. Está caminhando para a esquerda e comparando os valores. Onde está sendo feita essa comparação? Nessa instrução aqui, dentro do while. Tá? Nesse V na posição J maior que a chave. Aqui que está sendo feita a comparação. Aí o que ele faz? Ele desloca, né? O elemento que está na posição J, ele vai para a posição J mais 1. Ele vai deslocar para a direita. E no final das contas, ele coloca o elemento chave, né, na posição correta, ou seja, na posição J mais 1. Vamos analisar agora o número de execuções que cada linha número de vezes que cada linha é executada desse algoritmo. Tá? Começando pela linha 2. Na linha 2, a gente vai ter o i, né, variando de 1 até n-1. Mas aí se a gente considerar a última iteração, aquela que a condição é falsa, então ele vai executar de 1 até n. Né? E isso dá um total de n iterações, n vezes que essa linha vai ser executada. As linhas 3 e 4, o que vai acontecer? Né? A gente vai ter aqui as linhas 3 e 4 executando um número de vezes com uma iteração a menos, né? Que é a linha L2. Então, as linhas 3 e 4 elas vão ser executadas n menos 1 vezes. Tá? Isso multiplicado por 2, porque são duas linhas. A próxima linha agora é a linha 5, né? Que é o nosso laço de repetição. E esse laço de repetição vai depender do valor de i. Tá? E tem outro ponto aqui também, que nessa linha 5, o que acontece? A gente tem duas condições, o valor de j e o valor da chave, né, que a gente está comparando. Então nessa linha vai fazer diferença como que está ordenado o nosso vetor. Vamos considerar no primeiro caso aqui o pior caso. No pior caso, essa condição ela vai ser sempre verdadeira, ou seja, o nosso vetor está ordenado de forma decrescente. Tá? Então esse é o pior caso. Então no pior caso da linha 5, vou até escrever aqui, né? No pior caso, o que vai acontecer? Quando o i for igual a 1, que é o primeiro valor que ele recebe, o j ele vai variar de 0, né, i menos 1, até 0. Né? Só que aí tem a última condição, quando o j receber valor menos 1. Tá? Quando ele receber valor menos 1, aí que a condição vai ser falsa, ele vai sair desse laço de repetição. Então ele vai variar de 0 até menos 1. Tá? Quando o i for igual a 2, o que vai acontecer? O meu j ele vai variar de 1 até menos 1. Tá? Que é a condição de parada. Então, nesse caso aqui, de 0 até 1, a gente tem duas iterações. Tá? Duas vezes que essa linha vai ser executada. Quando o i for igual a 2, a gente tem de 1 até menos 1. Ou seja, a gente tem 1, 0 e menos 1. 3 vezes que essa linha vai ser executada. Quando o i for igual a 3, o meu j ele vai receber valor 2 inicial e ele vai repetir até menos 1. Né? Então, essa linha ela vai ser executada de 2 até menos 1. O que a gente tem? A gente tem 4 vezes. Né?
de 2 até 0, 3 vezes, de 2 até menos 1, 4 vezes. E esse padrão ele vai se repetir, tá? Mas vai repetir até quando? Até qual valor, né? Vamos analisar aqui o último valor do i. No último valor do i, o i vai ter valor n-1, na última iteração. E o j ele vai começar com i-1, né? Ou seja, n-2, e ele vai repetir, né? Iterar até menos 1. Ou seja, de n-2 até 0, a gente tem n-1 iterações. Tá? De n-2 até menos 1, a gente tem n iterações. N vezes. Então, a linha 5, no pior caso, a gente vai ter aqui esse somatório. 2 mais 3 mais até chegar em n-1 mais n. Para calcular esse valor, como a gente tinha visto, a gente usa a fórmula, né, do somatório de uma progressão aritmética, que é A1 mais AN vezes N dividido por 2. Tá? E isso aqui vai dar o quê? O A1 é igual a 2, o AN é igual a N. Né? Quantos elementos a gente tem de 2 até N? A gente tem N menos 1 elementos. Tudo isso dividido por 2. Então, a quantidade de vezes que essa linha 5 vai ser executada no pior caso vai ser igual a esse somatório, né? Que vai dar 2n mais n ao quadrado, né? Multiplique agora o menos 1, menos 2, menos n. Tudo isso está dividido por 2, tá? Tudo isso dividido por 2. Então vai ficar, qual o resultado que a gente vai ter? N ao quadrado mais n menos 2 dividido por 2. Esse é o número de vezes que a linha 5 vai ser executada no pior caso. Tá? Agora, o que vai acontecer? No melhor caso, vou colocar aqui L5 no melhor caso. No melhor caso, o que vai acontecer? Essa condição aqui ela vai ser sempre falsa. Por quê? No melhor caso, o nosso algoritmo, quer dizer, o nosso vetor, ele já está ordenado. Então essa condição ela vai ser sempre falsa. Mas mesmo assim, ele vai ter que executar essa linha pelo menos uma vez. Ou seja, a linha 5 ela vai ser executada o mesmo número de vezes que as linhas 4 e 3. Né? E as linhas 4 e 3 elas são executadas n-1 vezes. Né? O 2 aqui é porque são duas linhas, dois comandos. Então, no melhor caso, a linha 5 ela vai ser executada n-1 vezes. Tá? As linhas 6 e 7, o que vai acontecer? As linhas 6 e 7, aí elas vão entrar no mesmo caso que a linha 5, né? Só que elas vão ter o melhor caso e o pior caso também. Só que no melhor caso, o que vai acontecer? No melhor caso, essas linhas elas não vão ser executadas. Porque essa condição aqui vai ser sempre falsa, né? Porque o nosso algoritmo, o nosso vetor já está ordenado. Então essas linhas elas não vão ser executadas. No melhor caso é 0. Agora no pior caso, o que vai acontecer? No pior caso, essa condição ela vai ser sempre verdadeira e essas linhas vão ser executadas. Né? Elas vão ser executadas o mesmo número de vezes que a linha 5, né? Tirando uma iteração. Então, no nosso somatório aqui, a gente tinha de 2 até n. Então, as linhas 6 e 7, no pior caso, elas vão ser executadas, né? Na primeira iteração, 1 mais 2 mais até chegar em n menos 1. Né? Porque eu estou tirando 1 de cada vez aqui, de cada iteração aqui. Tá? Eu estou tirando 1. Então vai ser de 1 até n menos 1. De 1 até n menos 1. Então agora a gente tem que calcular esse somatório. Né? Esse somatório vai ser igual a 1 mais a n, que aqui no caso vai ser n menos 1,
A1 mais AN vezes N. De 1 até N menos 1, a gente tem N menos 1 elementos, né? Tudo isso dividido por 2. Então o somatório aqui vai ser, corta esse com esse, né? Então fica N vezes N menos 1 dividido por 2. Então vai dar N ao quadrado menos N dividido por 2. Tá? Esse é o número de vezes que as linhas 6 e 7 vão ser executadas. Última linha agora, a última análise é da linha 8. Né? O que vai acontecer com a linha 8? A linha 8 ela vai ser executada aqui, olha, o mesmo número de vezes que as linhas 3 e 4. Né? Que saiu do laço de repetição aqui, essa linha vai ser executada de qualquer forma. Então, a linha 8, olhando, analisando aqui 3 e 4, é n menos uma vez. Tá? Independente se de como está ordenado o nosso vetor. N menos uma vez. Então aqui a gente tem o resumo, tá? Bonitinho, do que a gente acabou de calcular. A linha 2, n vezes, as linhas 3 e 4, n menos uma vez, que é igual à linha 8. A linha 5, a gente chegou nesse valor, né? N ao quadrado mais n menos 2 dividido por 2. E as linhas 6 e 7, esse valor, n ao quadrado menos n dividido por 2. Agora, criando aqui a nossa tabela de custo do algoritmo, a gente tem o melhor caso, o pior caso e o caso médio. No pior caso, o que vai mudar, né, entre o pior caso e o melhor caso e o caso médio são as linhas 5, 6 e 7. O restante é tudo igual. Tá? Na linha 5, como a gente tinha visto, né, vai mudar aqui. Somando esses valores, a gente chega nesse resultado. No melhor caso, a gente tem 5n menos 3. Tá? No pior caso, a gente vai ter essa fórmula. E no caso médio, essa fórmula. Tá? Eu recomendo então que vocês façam essas contas e verifiquem esses resultados. Analisando agora o número de comparações e o número de movimentos. O número de comparações desse algoritmo é determinado pela linha 5. Tá? E a linha 5 ela é executada, no melhor caso, n vezes. Né? Ou seja, no melhor caso, esse algoritmo é linear. Ou seja, a gente diz que ele é ômega de n. Tá? Ele é linear no melhor caso. No pior caso, a gente tem essa função de custo. Ou seja, ele é O de n ao quadrado. Né? Que a gente pega aqui o elemento que é determinante aqui, né? O n ao quadrado. No caso médio, a gente tem essa equação. Em relação ao número de movimentos, isso vai ser determinado pelas linhas 6 e 8. Tá? Então, no melhor caso, olha só, 6 e 8. No melhor caso, a linha 6 é executada nenhuma vez, né? Mas a linha 8 ela é executada n-1 vezes. No pior caso, a linha 6 é executada n ao quadrado menos n dividido por 2 e a linha 8 n menos 1 vez, né? O que dá um total de essa equação aqui, n ao quadrado dividido por 2 mais n dividido por 2 mais 1 trocas. Tá? E no caso médio a gente tem essa equação aqui em relação ao número de trocas. Tá? Novamente eu recomendo que vocês verifiquem esses valores. Vantagens e desvantagens do algoritmo Insertion Sort. O número mínimo de comparações e movimento ocorre quando os itens estão originalmente em ordem, ou seja, o nosso vetor já está ordenado. E o número máximo vai ocorrer quando os elementos, né, do meu vetor estão em ordem decrescente, né, a ordem reversa. Então, é o método a ser utilizado quando o arquivo, né, os valores do meu vetor, eles já estão quase ordenados. Tá? Ele vai ser mais vantajoso utilizar esse algoritmo nessa situação. É um bom método quando se deseja adicionar uns poucos itens a um arquivo ordenado. Né? Então, se você já tem um arquivo ordenado e quer inserir novos itens, então a melhor opção é utilizar o algoritmo Insertion Sort. Tá? E ele é um algoritmo estável, né? Então se você tiver elementos com a mesma chave, esses elementos eles vão continuar na mesma posição relativa entre os dois. Tá? A gente finaliza por aqui o algoritmo Insertion Sort
E a minha sugestão é que vocês façam esse exercício em casa. Tá? É um exercício só para vocês entenderem um funcionamento desses algoritmos. Tá? Então peguem essa sequência em ordem decrescente e tentem aplicar esses 3 algoritmos, o Bubble Sort, o Selection Sort e o Insertion Sort. Tá? A ideia aqui é só para aprendizado, não precisa enviar nada essa tarefa. Então, concluindo, né, a gente viu aqui, a gente teve o primeiro contato com os algoritmos de ordenação, tá? Juntando os 3 vídeos, né, a gente viu o Bubble Sort, o Selection Sort e o Insertion Sort. E assim, não tem como a gente definir qual que é o melhor, né? Cada algoritmo possui as suas características particulares, então não existe um método de ordenação dentre esses 3 métodos considerado superior a todos os outros. Tá? Então é necessário analisar o problema, até mesmo quando a gente estiver analisando os algoritmos eficientes. Tá? Em algumas situações, esses algoritmos mais simples eles vão ter um desempenho melhor. Então é necessário sempre analisar o problema e, com base nas características dos dados que você está trabalhando, você vai definir qual que é o melhor método. Aqui a gente tem o quadro comparativo, tá, da análise assintótica dos nossos algoritmos. Então a gente tem aqui, olha, o número de comparações do Bubble Sort, do Selection Sort e o Insertion Sort. É o único que é melhor no número de comparações, né? É linear. Número de movimentos, o Bubble Sort também é melhor. O Selection Sort, olha só, tanto no melhor caso como no pior caso, ele tem um número de movimentos linear. E o Insertion Sort e vai mudar, né? O Insertion e o Bubble no número de movimentos. Agora aqui em relação ao número de espaços, nenhum deles precisa de espaço extra, tá? Todos eles são constantes em relação ao tamanho do meu vetor. A gente não precisa de nenhum vetor extra aqui para armazenar esses dados. E, exceto o Selection Sort, eles são estáveis, né? E mesmo assim o Selection Sort a gente consegue fazer uma versão que deixe ele estável. Tá? Lembrando que estabilidade aqui refere-se a quando os elementos têm a mesma chave. 2 elementos têm a mesma chave e se eles vão manter a posição relativa entre os 2 no final da ordenação. E nenhum deles precisa de um vetor extra, né, para ordenar esses dados. Todos eles executam in situ. Tá? Então, ordenação é uma tarefa muito importante, é uma necessidade básica para a solução de muitos problemas. Tá? No Piva, ele sugere alguns materiais para reforçar essa aprendizagem. Tá? Então, tem um simulador didático de testes e um vídeo demonstrando esses métodos de ordenação. Aqui, se vocês clicarem na apresentação, vocês vão ver que tem um link aqui que vocês podem acessar. Tá? Esse simulador e o vídeo. E na próxima aula a gente estuda os algoritmos eficientes. Tá? Então, muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.